Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e minha amada irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Às vezes, quando eu falo aqui do protestantismo, muitas pessoas me criticam. Muitas pessoas dizem que eu persigo os irmãos protestantes, os irmãos separados. Porém, eu não persigo pessoas, eu não falo contra pessoas, eu falo contra esse sistema religioso chamado protestantismo, que nasceu em 1517 com um padre católico, um padre da ordem agostiniana, um padre chamado Lutero. Lutero começou a ir contra, ou questionar algumas questões da igreja em 1517. Quando alguém protesta contra alguma coisa, dá-se o nome a essa pessoa de protestante. E se essa pessoa originalizou um grupo religioso que vive e existe para protestar contra a Igreja Católica, qual nome devemos chamar esse nome? Protestantes. Não tem como chamar outro nome. Por que eu falo e combato o protestantismo? E digo isso abertamente. Eu combato o protestantismo. Não combato pessoas. Tem pessoas da minha família que agora é protestante. E outras, há muito tempo. Mas o protestantismo eu vou sempre combater. Por quê? Porque eles vivem para combater a Igreja Católica, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E veja aí, eu quis gravar dessa maneira o vídeo, para você ver esse vídeo aí que chegou na minha mão, a respeito de um protestante falando sobre um vídeo de Dom Henrique Soares. Veja aí a citação que tem no vídeo. Padre fala que a igreja não pode seguir a Bíblia. Veja, padre fala que a igreja não pode seguir a Bíblia. Aí ele coloca embaixo, Bíblia ou igreja? Qual a sua opinião? Veja só o que ele falou. Então você vai logo aqui e percebe a maldade, a malícia. Porque esse vídeo de Dom Henrique é um vídeo que todo mundo conhece, quem é católico, e muita gente protestante conhece. É um vídeo onde Dom Henrique vai falar sobre a relação entre Bíblia e igreja. A relação entre Bíblia e Igreja Católica. Por quê? Ele vai falar que um católico... Veja, vamos lá, vamos colocar o que ele diz aqui. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Ele está dizendo que um católico deve ser católico de corpo inteiro. Em que sentido? Deve ser católico na plenitude, E um católico que é católico, ele crê na igreja. Ele crê na igreja. E ele só crê na Bíblia porque a igreja é quem criou a Bíblia. Quem fez a Bíblia. Aí você, protestante que está me ouvindo aí, pode dizer, gente, como assim? No finalzinho eu explico. Um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Então veja aí, duas coisas que ele falou. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgar a igreja, querendo ser maior do que a igreja a qual Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, a igreja a qual Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a igreja a qual Jesus disse, é preciso que eu vá para que eu envie o Paráclito, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. A igreja, a qual é o corpo místico de Cristo, e se ela é o corpo místico de Cristo, logo Cristo cabeça, porque é a cabeça, entre aspas, o cérebro, é a cabeça que direciona o corpo para fazer qualquer coisa que o corpo vai fazer
é a cabeça que direciona. Então, se a igreja é corpo de Cristo, como é que eu posso dizer que a igreja está indo por caminhos errados, se Cristo, que é cabeça, é quem conduz a igreja, quem conduz o seu corpo? Então ele está dizendo logo que quando eu começo a me colocar para julgar a igreja, eu estou querendo me colocar acima da igreja, acima do corpo místico de Cristo, acima de Cristo, porque Cristo e a igreja é uma coisa só. Cristo é cabeça, a igreja é seu corpo. É impossível separar a cabeça de um corpo. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma aberração. Se a gente fizer isso, a gente está matando o corpo, né, ao destruir a cabeça. Então, logo, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente que a igreja não pode ser julgada por um membro da igreja. E ele diz, e quando alguém pega a Bíblia para julgar a igreja ou para passar num crivo o que a igreja está dizendo, já deixou de ser católico, virou protestante. Porque os protestantes, vendo aquela passagem lá de Bereia, né, que São Paulo vai a uma cidade chamada, se não me engano, é Bereia, e lá diz que quando Paulo estava pregando, os bereanos, eles estavam vendo nas escrituras se o que Paulo pregava era de fato aquilo que as escrituras anunciavam. Mas em que sentido? Paulo pregava falando sobre o Messias, dando algumas características do Messias. Quem era o Messias e trazendo algumas características do Messias. E o Messias, segundo os profetas, todo o Antigo Testamento, tinha aspectos em sua missão que iria evidenciar a sua chegada. Por exemplo, um que nasceu da Virgem, por exemplo, aquele que iria estabelecer um ano de paz, aquele sobre quem o Espírito Santo desceria sobre ele, como diz o profeta Isaías, e o próprio Jesus vai dizer, hoje se cumpriu esta palavra da Escritura, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim e me enviou para anunciar um ano de paz, né? Um ano do Senhor, um ano da graça do Senhor. Aí diz também, né? E ali vai dizer também Isaías que o Messias iria curar os enfermos, abrir a boca do mudo, o surdo iria ouvir, e assim sucessivamente, os coxos pulariam de alegria, e assim sucessivamente. Então, quando se falava do Messias, existia algumas características baseadas em profecias específicas a respeito do Messias que deveria se cumprir naquela pessoa que fosse indicada como Messias. E São Paulo falou de Jesus. E aí os bereanos foram ver nas escrituras, e necessariamente eles não estavam com o livro, eles não estavam com o livro, com os pergaminhos, passando a crivo, vendo se é isso mesmo. Não, eles, conhecedores das escrituras, eles conheciam as profecias a respeito do Messias, e ali eles observavam, segundo o que eles conheciam das profecias, se o que Paulo dizia a respeito de Cristo batia com aquilo que era anunciado ou foi pré-anunciado a respeito do Messias. Nada tem a ver com passar doutrina, né? Pegar a Bíblia para ver se a doutrina, uma doutrina específica estava sendo vivida de acordo com o que está escrito, ipsis literi. Não era isso, né? Mas aqui os protestantes pensam que é isso. Eu fico imaginando, né, esses protestantes, porque eles vão em diversas igrejas e cada igreja tem uma doutrina. Não tem como dizer que não é. Tem uma doutrina diferente. Uma coisa é o arminianismo, outra coisa é o calvinismo, outra coisa é o adventismo, outra coisa por exemplo, os mormons, as testemunhas de Jeová, outra coisa é o anglicanismo, né, a igreja anglicana, e assim sucessivamente, wesleyana e sucessivamente. São inúmeras. Eu estou falando aqui das mais históricas, né, das que têm um corpo maior de doutrina. Não estou falando dessas igrejinhas de periferia que cada pastorzinho cria. Estou falando de doutrinas de teologia histórica, a calvinista,
a anglicana, né? A calvinista ali dentro da presbiteriana e muitas igrejas batistas, né? A arminiana. Estou falando disso. Só aí existe inúmeras vertentes distintas. E não adianta dizer, não, mas todas falam de Jesus. Jesus é o centro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que ouve a palavra do meu Pai e coloca em prática. Então logo nós podemos ver que o padre em momento nenhum falou que a igreja não pode seguir a Bíblia. Ele está dizendo que a igreja não pode ser um termômetro, ou melhor, a Bíblia não pode ser um termômetro para julgar a igreja. No aspecto de dizer, deixa eu pegar a Bíblia aqui e ver se essa doutrina da igreja, esse dogma da igreja aqui está condizente com a Bíblia. Porque até mesmo para nós católicos, a revelação divina que aconteceu plenamente em Jesus Cristo e que Deus não falará mais nada, porque tudo se revelou em Cristo, essa revelação ela aconteceu em Cristo Jesus, mas ela chegou à igreja por duas vertentes: as Escrituras e a tradição apostólica. E a tradição apostólica vem muito antes da tradição. Tanto é que se você pega, por exemplo, o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo foi quem mais escreveu livros no Novo Testamento. E o apóstolo São Paulo conheceu Jesus depois que Jesus já havia ressuscitado dos mortos. Ele não conheceu Jesus como homem, no sentido de dizer assim, Jesus ainda vivo nessa terra antes de sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição. E São Paulo é o primeiro a escrever um livro do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita há mais de 25 anos, se eu não estou enganado, depois que Jesus ascendeu aos céus. E cada carta do Novo Testamento escrita por Paulo, não é que Paulo escrevia uma carta, endereçava para a igreja para Corinto e dizia, agora aí vocês fundem uma comunidade. Não. Paulo viajou, chegou em Corinto, fundou uma comunidade, chegou em Éfeso, fundou outra comunidade, chegou em Roma, fundou uma comunidade, fazendo missão ali junto com o apóstolo São Pedro, como fala Santo Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, chegou em Tessalônica, chegou na Galácia e ali funda as comunidades. Depois que ele sai daquelas comunidades para evangelizar em outros lugares, os líderes da comunidade, como por exemplo os líderes da casa da igreja de Corinto, se eu não me engano é da casa de Cloé, né, vai dizer assim, né, eles direcionam uma carta para Paulo falando dos problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto. E por ocasião de Paulo ler aquilo que está acontecendo na igreja de Corinto, aí Paulo vai e escreve uma carta para Corinto. Essa carta de Paulo se perdeu, provavelmente, e a igreja de Corinto mesmo deve ter colocado em algum lugar, ou quem sabe se perdeu mesmo, e eles voltam a escrever e a falar com Paulo. Paulo vai e escreve aquela segunda carta que hoje nós conhecemos como a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Por outra necessidade, Paulo escreve a terceira carta de São Paulo aos Coríntios, que hoje nós conhecemos como segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque Paulo escreveu 3 cartas, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nós conhecemos hoje, ele deixa específico que ele já tinha escrito uma primeira carta, que se perdeu ao longo da história. Então, a comunidade, né, a igreja da Galácia, né, está passando por algumas questões. Aí Paulo vai e escreve a carta aos Gálatas e direciona para aquela igreja que já estava estabelecida, que ele tinha edificado. A carta, por exemplo, a Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, eles começam a falar sobre a volta de Cristo, a ter dúvidas sobre a volta de Cristo, a ter dúvidas sobre a ressurreição. E Paulo vai escrever a respeito da volta de Cristo, a respeito da ressurreição dos mortos,
como também na carta aos Coríntios, se tem dúvida se realmente Cristo ressuscitou ou se os mortos iriam ressuscitar de fato. Claro que era resquício da doutrina dos saduceus que não acreditavam em ressurreição. E Paulo vai e escreve a carta. Ou seja, meus irmãos, todos os escritos do Novo Testamento, como também os escritos do Antigo Testamento, foram escritos para alimentar a fé de uma comunidade que já estava estabelecida. Ou você acha que foi Adão que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Ou você acha que foi Noé? Ou você acha que foi Abraão? Ou você acha que foi Isaac? Ou você acha que foi Jacó? Ou você acha que foi José do Egito? Ou você acha que foi Josué? Que foi Caleb? Não. Quem escreveu ali, segundo uma grande tradição, foi Moisés. A grande maioria dos textos foi Moisés. E Moisés existe há quanto tempo? Quando Deus suscita, levanta Moisés. Veja, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, o povo de Deus, os 12 filhos de Jacó, que gera o povo de Deus, já estavam no Egito há 430 anos, quando Moisés foi resgatar o povo do Egito por um envio de Deus. Então, quando Moisés começa a escrever os textos para contar a história da criação, para contar a história dos patriarcas, principalmente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, quando ele escreve, a comunidade já estava estabelecida. Ou você acha que esse povo não se relacionava com Deus sem as Escrituras? Você acha que a primeira carta do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses? E depois os outros livros que vão ser escritos, e a maioria deles há mais de 25 anos depois que a igreja já estava estabelecida. Você acha que essa igreja se relacionava com Deus sem a Bíblia ou esperaram escrever a Bíblia? Veja o que o padre diz, né, que o Dom Henrique fala. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia: eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia... Veja que coisa linda. O protestante pensa que a igreja é a religião islâmica, que nasce a partir do Alcorão e vive a partir do Alcorão, no sentido de dizer que ali o que está escrito, eles vão viver ipsis litteris, do jeito que está escrito, legalisticamente. A Bíblia, não. A Bíblia foi escrita, sim, para revelar a história do povo de Deus, para revelar as profecias a respeito do Messias, para revelar que o Messias de fato é Jesus Cristo e as profecias sobre o Messias se realiza, né, em Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para mostrar a história da igreja que nasce como o Ato dos Apóstolos, por exemplo. Porém, a igreja não vive somente da Bíblia. O sola escritura é uma atitude protestante e dá no que dá. Um acredita em uma coisa e outro acredita em outra coisa. Um diz que é para guardar o sábado, lendo a Bíblia, dizendo que o Espírito Santo está dizendo isso. Outro lê a Bíblia e diz que não é para guardar o sábado e diz que é o Espírito Santo que está dizendo isso. Uns vão dizer que existe a Trindade, lendo a Bíblia. Outros vão dizer que não existe a Trindade, lendo a Bíblia. Outros vão dizer que pode batizar a criança, lendo a Bíblia. Outros vão dizer que não pode batizar a criança, lendo a Bíblia. Outros vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, lendo a Bíblia. Outros vão dizer que não. Outros vão dizer que existe uma predestinação, que Deus vai predestinar alguns para a salvação e a grande maioria está predestinada para a condenação.
Outros, lendo a Bíblia, vai dizer que não existe a predestinação fatalista, como diz Calvino, como dizia Calvino. Outros vão dizer que os dons espirituais, os dons carismáticos de profecia, de falar em língua, de curar, de fazer milagre, existe até os dias atuais. Ou outro, lendo a Bíblia, vai dizer que esses dons cessaram, que não existe mais e que essas línguas que se é falada nas igrejas, esses milagres, essas profecias são mentirosos, são falsos. Então, como é que fica? Católico que é católico, crer na igreja. Como diz Santo Agostinho, crê na igreja e só crê na Bíblia, porque a igreja foi quem criou, quem fez a Bíblia, quem juntou, compilou os livros sagrados, e foi a igreja que disse quais eram os livros inspirados. É só você pesquisar aí quem foi São Damaso I. São Damaso I, bota aí na internet, quem foi São Damaso I? Você vai ver que nos concílios, nos primeiros concílios, São Damaso I bate o martelo dizendo quais são os livros inspirados. Quando na verdade chega Lutero e outros protestantes, Lutero vai querer tirar a carta de São Tiago, porque a carta de São Tiago contradiz a doutrina de Lutero, que somente a fé salva. São Tiago, além de São Tiago, Lutero vai querer tirar o livro do Apocalipse, porque ele vai dizer que o livro do Apocalipse é bobagem pura, não tem nada nele. Lutero também queria tirar a carta aos Hebreus. Isso os protestantes não falam. Não falam. Então, os protestantes, se depender deles, eles destroem a Bíblia. E mesmo assim, querem pegar a Bíblia que a igreja fez e querem com ela atacar e destruir a igreja. Só que, meus irmãos, não é possível. Por que não é possível? Porque Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Por quê? Eis que eu estou. Ele disse não estarei, não vou estar, não estive. Ele diz, Mateus 28, último versículo do capítulo 28 de São Mateus. Jesus vai dizer, eis que eu estou presente, porque Jesus não é como nós que vivemos no passado, no presente ou no futuro. Não, Jesus está, eu sou o que sou, eu estou, porque Ele está a todo tempo. Não tem nenhuma fração de segundo que aconteça na história humana que Jesus não esteja nela. Por isso ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não crer nisso. Você pode crer na Bíblia como você imaginar que você crê. Mas se você não crê nessas palavras de Jesus, que o inferno não vencerá a igreja e que Ele está com a igreja todos os dias, se você não crê nisso, você pode pegar a Bíblia, ler para frente e para trás, não vai adiantar de nada. E se você não crê na igreja, não adianta dizer que crê na Bíblia, porque a igreja foi quem fez a Bíblia e a Bíblia é uma expressão da igreja, como diz eu acredito que ele é santo, né? Subitamente, mas como diz Dom Henrique aí, né? E veja como ele conclui. É o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Então é o quê? Humildade. Uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Por que Dom Henrique está dizendo isso? Por que Dom Henrique falou isso? Porque o protestantismo é a religião do orgulho. Cada protestante ali, segundo ele, iluminado pela Bíblia, vai julgar o que a igreja dele prega. Porque não acredita. Apesar que o que a igreja dele prega é heresia, né? Mas ele não acredita no que a igreja prega. Aí com a Bíblia ele vai julgar a igreja dele.
E por isso, quando ele julga a igreja dele e aquilo que o pastor dele está dizendo não condiz com o que ele acredita ou com o que ele interpretou individualmente na Bíblia, aí ele sai daquela igreja, vai para outra. Aí chega na outra, acontece a mesma coisa, ele sai e vai para outra. Aí na outra acontece a mesma coisa, ele sai e vai para outra. E nesse sai de igreja e entra em igreja, chega a um limite que ele não consegue mais ir para canto nenhum, porque não tem humildade para se colocar lá e obedecer. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar a igreja dele. E é por isso que nasce igreja todos os dias. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo e deixa aí um comentário sobre essa mentira dita a respeito de Dom Henrique Soares, que já morreu e que merece mesmo muito respeito. Veja aí a fala que tem de texto no vídeo. Padre fala que a igreja não pode seguir a Bíblia. Dom Henrique nunca falou isso. Primeiro que a missa é repleta de textos bíblicos. As orações eucarísticas são plenamente inspiradas nas escrituras e na tradição apostólica da igreja. Como é que ele vem dizer? Bíblia ou igreja? Veja, Bíblia ou igreja? Qual a sua opinião? A minha pergunta é, qual a sua opinião a respeito de tanta mentira? Deus abençoe.